Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo semanal sobre o Livro dos Espíritos, exibido aqui através do canal do NEP Paulo de Tarso. Continuamos a estudar a obra em sua segunda parte. Estamos estudando a segunda parte do Livro dos Espíritos, essa parte do livro que nos aprofunda nos estudos sobre o mundo espiritual, sobre a vida do espírito no mundo extracorpóreo. Continuamos a estudar agora o capítulo 6 dessa segunda parte, que tem o título da vida espírita. Portanto, estamos estudando exatamente o tema central dessa segunda parte, a vida no mundo extracorpóreo. E estamos estudando, dentro deste contexto, o tópico as relações no além-túmulo. Tópico que a gente começou já há 2 sábados. Começamos na questão de número 274 e fomos até a questão de número 283 no estudo anterior. Portanto, agora nos resta começar na questão de número 284 e terminar na questão de número 290. Este é o último estudo que faremos sobre o tópico as relações no além-túmulo. Antes de iniciarmos nosso estudo propriamente dito, eu convido agora os nossos queridos companheiros à prece inicial. Então vamos elevar nossos pensamentos, buscando a presença amiga do amado Mestre Jesus, sentindo as suas vibrações de amor, fazendo com que nossas mentes e corações se transformem em campo fértil para os ensinamentos do seu Evangelho, também do Livro dos Espíritos, que nós estudaremos a partir de agora. Senhor Jesus, dessa forma, rogamos humildemente que o Senhor nos ampare, nos proteja e conduza através desses estudos sublimes e que possamos, na sequência, aplicá-los ao nosso dia a dia. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, antes de nós entrarmos nas perguntas propriamente ditas e respostas, né, que estudaremos hoje, vamos relembrar rapidamente aquilo que nós tivemos como informações principais desse nosso estudo, que já está sendo realizado sobre o tópico as relações no além-túmulo. Bom, nós dividimos esse estudo em 3 partes. Na primeira parte desse nosso estudo, nós víamos os tipos de relação que acontecem no plano espiritual do ponto de vista da subordinação e da autoridade. Quais espíritos têm autoridade uns sobre os outros? E aí a gente percebeu, nós tivemos a informação principal de que a autoridade que os espíritos têm uns sobre os outros no plano espiritual, ela acontece por causa da elevação espiritual ou da elevação moral, se a gente quiser dizer assim. Descobrimos que espíritos moralmente superiores exercem uma influência moral irresistível naqueles que são moralmente inferiores. Acho que esse é o grande princípio que nós tiramos da nossa primeira parte do estudo, que foi das questões 274 até a questão de número 277. Essa relação de subordinação e autoridade acontecendo lá no plano espiritual. E dela tiramos uma consequência muito interessante, né? Aqui na Terra, nós temos algumas relações de autoridade que acontecem de forma injusta ou por falta de mérito. Nem sempre a pessoa tem mérito para ter autoridade sobre outras. No plano espiritual, isso não acontece. É preciso que haja elevação moral real para que aconteça essa autoridade. Bom, no estudo anterior, nós vimos as relações no plano espiritual sendo concentradas nessas próprias relações em si mesmas. O que é que o próprio espírito tem em si para que hajam ou não hajam relações no plano espiritual. Porque no primeiro estudo víamos uma comparação muito forte sendo realizada entre a vida espiritual e a vida terrena, como acabei de fazer, né? Nem sempre as relações terrenas
se repetem no plano espiritual, porque aqui elas acontecem muitas vezes de forma injusta ou por falta de mérito de quem comanda. Isso pode acontecer aqui na Terra. Lá não. Essa é uma comparação que a gente faz, né? Quando a gente entrou na questão de número 278 e seguimos adiante, a gente percebeu que as comparações com o plano terreno ficaram bem restritas, quando houveram, foram mais raras, né, ao ambiente do próprio espírito. Então descobrimos, por exemplo, que as relações lá no plano espiritual se dão muito mais por afinidade do que por outra razão qualquer. É preciso que o espírito tenha afinidade com um outro espírito para que ele se aproxime, para que existam essas relações. E isso é o que fundamentou, né, o nosso estudo na, na semana passada. Essa afinidade que tem um termo um pouco mais específico no livro dos Espíritos, Kardec chama de simpatia, né? Ou o espírito tem simpatia ou antipatia pelas ideias, pelos objetivos dos outros espíritos, e então se aproxima ou se afasta desses outros espíritos pelas ideias simpáticas que tem ou antipáticas e pelos objetivos que visam. Aqueles que visam fazer o bem se reúnem, aqueles que visam fazer o mal se reúnem, enquanto aqueles que visam o mal não se reúnem com aqueles que visam o bem. E aí a simpatia, a antipatia, relacionadas também a uma ideia de objetivos, né? Bom, então agora no estudo de hoje, a gente já tem esses dois princípios. Os espíritos têm uma relação de subordinação por grau moral e se reúnem ou se afastam por simpatia ou antipatia. Tudo isso vai nos ajudar a fundamentar o tema dessas últimas questões do Livro dos Espíritos. Bom, e que tema é esse? O reencontro com parentes, os reencontros no plano espiritual, a recepção que a gente pode ter no plano espiritual quando a gente vai para lá após a morte do corpo físico. Com quem e como nos encontramos? Lembrando, né, que a gente não pode deixar para trás, Allan Kardec não vai esquecer, e muito menos os espíritos superiores, de que as relações com parentes, com amigos, com o esposo, com a esposa, com filhos, enfim, no plano espiritual, com laços consanguíneos ou não, está subordinada a essas situações que a gente disse agora. Então, é simpatia, antipatia, a questão moral também vai reger esses reencontros, como a gente vai poder estudar a partir de agora nas questões do Livro dos Espíritos. Então vamos lá, vamos a elas. Começando aqui pela questão de número 284. A gente vai notar que essa relação parece, perdão, essa questão parece não ter uma relação assim tão profunda com o tema que a gente acabou de anunciar, mas ela tem sim, ela dá o fundamento básico, né, para a gente entrar na temática que está sendo proposta da questão 285 em diante, que é a questão desses reencontros. Então vejamos, na pergunta de número 284, Allan Kardec questiona: bom, espírito não tem corpo. Então, como é que eles comprovam suas individualidades? Como é que eles se distinguem uns dos outros? Como é que eles se reconhecem se não têm corpo? Essa questão é muito importante, sim, para a gente fundamentar o que virá na sequência do livro. Notemos, ela faz uma referência à situação da nossa individualidade. E a individualidade na Terra se reconhece, se identifica, olha aqui a palavra, né? Identificar, identidade. Cada individualidade tem uma identidade própria, que se dá primeiramente nos aspectos físicos, é o que primeiro nos toca aqui na Terra, né? Traços e características do corpo, a cor de nossos olhos, nossa estatura, o tom de nossa voz, a cor de nossa pele,
para alguns estudos mais profundos da individualidade, né, necessários aqui no nosso planeta, a íris dos olhos, cada uma diferente das outras, né? As digitais, as impressões digitais, enfim, o que nos individualiza primeiramente aqui na Terra é o corpo, não que seja só ele, porque nós encontramos situações aqui na Terra em que a gente se aproxima de uma pessoa, tenta estabelecer algum tipo de relação e não consegue. Parece que há uma antipatia prévia, posta nessa relação que a gente não identifica bem de onde vem. Para nós que somos espíritas, sabemos que isso vem do plano espiritual, talvez de vidas passadas. Ou talvez apenas mesmo daquela vibração da pessoa que não é uma vibração como a nossa. Ela não tem simpatia com a gente de pensamentos, de sensações, de emoções, não tem simpatia de objetivos, e a gente sente isso no primeiro encontro, às vezes, e percebe que não vai dar certo uma relação mais íntima, né? Uma relação mais próxima. Mas voltando ao nosso tema, né? A pergunta de Kardec é muito importante porque, vejamos, se não há como reconhecer uma individualidade no plano espiritual, não há também como espíritos que foram familiares na Terra se reconhecerem, porque afinal de contas eles perderam seus corpos, né? Como é que fica a questão da individualidade sendo reconhecida ou não no plano espiritual? Lá não tem nada dessas coisas, né? Que a gente possa pensar a princípio a estatura, a cor da pele, a cor dos olhos, né? A composição física de um modo geral. O que sobraria para a gente analisar? A personalidade, né? O vibracional do espírito, que é isso que a gente está tentando desenvolver aqui. Mas, mas a gente vai perceber que na resposta dos espíritos, eles vão dizer que nem esse é o caso. Para a gente se diferenciar uns dos outros no plano espiritual, a gente não precisa recorrer nem ao corpo e nem à personalidade no primeiro momento. Olha que interessante que é esse estudo, né? Fundamentando, como a gente dizia agora há pouco, tudo que vem depois. A possibilidade de reconhecermos afetos ou desafetos, né? No plano espiritual. Olá. Então, como é que a gente vai se distinguir uns dos outros, sendo que não tem corpo? Os espíritos comprovam suas individualidades pelo perispírito. É isso que os torna diferentes e distinguíveis uns dos outros, assim como faz o corpo entre os homens. E essa resposta é muito curiosa. É muito curiosa porque ela volta a nossa atenção para a questão do perispírito, né? Depois que a gente parte do mundo corpóreo, a gente não é um espírito completamente livre de envoltório, como já estudamos aqui no Livro dos Espíritos. Não, a gente tem esse envoltório que é semimaterial, um envoltório fluídico, de uma matéria mais sublime. Bom, o perispírito conserva a aparência que tinha o corpo na última encarnação. A aparência permanece. E aí então ele exerce um papel que é um papel assim interessantíssimo da gente perceber, que está posto na resposta à questão 284. Os espíritos superiores usam aqui isso como uma comparação, que é uma comparação, como a gente está dizendo, notável. O perispírito, nesse caso, nos ajuda a distinguir uns dos outros exatamente como faz o corpo entre os homens. E não vamos exagerar, né? Ao ponto de pensar que o espírito vai ter uma impressão digital, por exemplo, ou que ele pode ser reconhecido pela íris diferente de seus olhos. Não vamos a esse extremo. Mas vamos perceber aqui que a referência é a sensação da visão, né? A sensação da percepção um do outro. Eu vejo uma pessoa e eu sou capaz de distingui-la das outras. A não ser, claro, que eu tenha algum problema com reconhecimento facial ou algo do tipo, né? Mas, via de regra,
Eu conheço a pessoa pela sua constituição, pela sua aparência. E o perispírito vai exercer esse papel. É interessante, muito interessante essa resposta, porque ela transfere ao plano espiritual um pouco, pelo menos, de materialidade que pode ser observada, que é comparável, inclusive, ao estado do espírito encarnado. Algum tipo de materialidade que, embora, claro, mais sublime, ainda faz diferença à nossa percepção no plano espiritual, no que diz respeito ao reconhecimento de uns para com os outros. Então, notemos, né, que é sim uma comparação, mas é uma comparação que desperta em cada um de nós a ideia de que é muito importante tudo aquilo que nós fazemos aqui na Terra, para que a gente possa manter a nossa saúde, para que a gente possa manter o nosso corpo de forma saudável, para que porque quando a gente desencarnar, a gente vai ter consequências dessa nossa vida, né? Uma delas é a própria percepção que temos a respeito de nós mesmos. É muito comum em grupos mediúnicos recebermos espíritos que vêm dizendo que estão se sentindo fracos e que estão assim por causa da idade muito avançada. Alguns deles sabem, inclusive, que fizeram a passagem ao plano espiritual. Então, notemos, né, como que o corpo tem essa influência poderosa no espírito mesmo desencarnado. E ali basta alguns instantes de conversa, basta aquele contato com as energias do médium, né, que é um espírito vivendo na carne, para que esse espírito no plano espiritual recobre a sua vitalidade. Pelo menos parte dela. Claro que esse processo continua depois, né? É importante que depois esse espírito pode se ver rejuvenescido no plano espiritual, mas tudo isso vai depender da sua vontade, vai depender das circunstâncias, vai depender, né, de uma série de fatores. Então, fechando esse parênteses, o importante para a gente é ter esse princípio. Olha, dá para distinguir uma pessoa da outra no plano espiritual, porque basicamente elas continuam com a aparência que elas tinham enquanto encarnadas. Então, outro princípio importante que a gente tentava trabalhar agora, né? Vamos cuidar bem de nossos corpos. É uma, é uma ideia interessante. E vamos também, enquanto estamos encarnados, cuidar da nossa consciência para o plano espiritual, porque a partir do momento que a gente desencarnar, não precisamos mais sentir as sensações do corpo. Sejam elas sensações de um corpo doente, sejam elas sensações de um corpo apenas cansado pela idade. Não precisa mais ter nem esse cansaço, nem essa falta de vitalidade própria das idades bem mais avançadas, porque afinal de contas não existirá mais o corpo. Então, vamos cuidar da nossa consciência e do nosso modo de ver a vida. E agora, finalmente, então, questão de número 285, já de posse de mais um princípio interessante e importante. É possível reconhecermos uns aos outros no plano espiritual. Então, questão de número 285 agora. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra? Primeira parte dessa questão. É uma parte assim que nos leva a pensar. Simplesmente por termos coabitado a Terra, a gente já se reconhece no plano espiritual? Porque estivemos juntos aqui, a gente já se reconhece? A vida do mundo corpóreo deixa marcas observáveis para a vida espiritual? A gente acabou de dizer que sim, né, na questão anterior. Então, aqui a gente está estudando essa extensão dos laços terrenos para o plano espiritual e os limites deles, né? Os limites desses laços. O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o amigo. Então, notemos que aqui a questão fala, primeiramente, de um modo geral, os espíritos se reconhecem, né? Primeiramente, é um modo geral, só por terem coabitado a Terra. E depois ela afunila esse conhecimento, perdão, agora sim, ela afunila esse conhecimento para as relações mais íntimas. Pai e filho, amigos. Resposta: perfeitamente. E assim de geração em geração. Então, ó, pergunta e resposta
um pouco mais direta, um pouco mais simples, mas de profundo significado. Sim, coabitamos a Terra, tivemos relações de intimidade, seja de amizade, né, de fraternidade, de relações consanguíneas, pai e filho, relações amorosas, esposo, esposa e assim por diante. Sim, a gente se reconhece no plano espiritual por causa dessas relações, e inclusive de geração em geração. Isso acontece através das gerações. Cada geração deixa sua marca. Existirão traços de filiação, por exemplo, a cada nova encarnação. Então, eu encarno ou reencarno na Terra. Se reencarnei diversas vezes com pais diferentes, existe esse reconhecimento para cada vez que eu desencarno. Reconhecer aqueles espíritos que foram meus pais, por exemplo, né? Então, de geração em geração, esses laços se reconhecem. Claro que sim. Aqui a gente abre uma questão mais ampla. É uma questão mais ampla um pouco que preocupa muita gente. Eu sei que preocupa, que é a seguinte, e é algo que está em o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque da exposição dessa resposta e disso que a gente está discutindo agora, pode surgir a seguinte dúvida: ô Totti, tudo bem. Então, digamos que eu nasci nas últimas encarnações, em 5 famílias diferentes, nas últimas 5 encarnações. Então, em cada encarnação dessa, eu tive um pai e uma mãe diferente. E como é que ficam os laços de família? Parece que a reencarnação dessa forma destrói os laços de família a cada nova encarnação. Não é? Não é, né? Não é. Se nós estudarmos um pouquinho o Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontraremos justamente essa questão, ou algo muito parecido com isso, no interior do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente tem o item justamente com esse título: a reencarnação fortalece os laços de família. Eles não sofrem destruição alguma por causa das múltiplas encarnações ou reencarnações. O Evangelho nos ensina que eles se tornam, inclusive, laços mais fortalecidos, né? E por que isso acontece? Porque quando a gente desencarna, no plano espiritual, como a gente já viu, por isso é importante a gente fazendo, né, essas recapitulações que a gente faz, embora breves, nós já vimos que no plano espiritual os espíritos se reúnem por simpatia, pelo amor que sentem uns pelos outros, pela afeição, pela semelhança de inclinações, de objetivos. Então, quando estão no plano espiritual, eles ficam extremamente felizes em estarem juntos. Então, a encarnação apenas momentaneamente vai separar esses espíritos. Então, digamos que seja o caso, né? Nos ensina a doutrina espírita que, via de regra, nós reencarnamos em grupos muito parecidos no decorrer de nossas reencarnações, porque a gente tem resgates para serem feitos, aprendizados para serem realizados, arestas a serem aparadas. Bom, a gente tem um progresso, né, um compromisso de progresso com certos núcleos de espíritos que nos acompanham no decorrer dessas encarnações. Então pode sim acontecer de eu ter uma família espiritual muito numerosa, e aqui a gente já está tratando de um assunto diferente, né? Veja, família espiritual. Qual é a minha família espiritual? É aquela que tem comigo simpatia, de gostos, de objetivos, de pensamentos, não é? Essa é a minha família espiritual. A família consanguínea é um pouco diferente. Dentro da família consanguínea, nem sempre a gente tem toda essa afinidade. É comum, inclusive, encontrarmos amigos, pessoas estranhas a nós nessa existência, que têm muito mais proximidade com a gente do que alguns parentes da família consanguínea. Tem relações conosco mais harmoniosas do que muitas vezes as relações de dentro da família consanguínea. Então, essa é a minha família espiritual. Veja, esse amigo pode ter uma história comigo de longa data espiritual e não estar dentro dos mesmos laços consanguíneos nesta encarnação.
E eu posso perfeitamente ter tido pais diferentes nas últimas 5 encarnações e considerá-los a todos. Ou ter algum desses sim, alguma dessas 5 encarnações em que eu não tive a menor afinidade com esses pais. Dessa encarnação específica, né? E das outras 4, sim. Então vejam, as reencarnações são para quê? Para que nessa encarnação em que eu não tenho um laço bom com essa mãe, com esse pai ou com os dois, para que eu passe a ter. Para que eu perceba que existem coisas a serem ali tratadas, situações a serem resolvidas, perdão a ser cultivado, amor a ser desenvolvido. Então vejam só, nós somos convidados a reencarnar de modo a estreitar nossos laços de amor através das existências terrenas. Então, se a gente for fazendo essa tarefa, nós estaremos cada vez menos presos às situações corpóreas, às situações que são próprias da matéria, e cada vez mais aptos a amar pessoas diferentes em diferentes graus. Então, se a gente tem uma relação de amor muito profundo nessa atual encarnação com determinada pessoa, o tempo nada pode contra isso. A gente pode reencarnar quanto a gente quiser longe dessa pessoa. Em algum momento, esse laço de amor vai nos unir a ela infalivelmente. Infalivelmente. Isso é muito importante da gente saber. Esses laços são os duráveis, os realmente duráveis. Os laços de amor que temos para com os espíritos, não os da matéria. Porque hoje eu sou filho de determinados espíritos. Amanhã, em outra encarnação, posso ser pai deles. Posso ser apenas amigo. Posso ser irmão. Eles podem estar no meu contexto familiar de forma diferente. E isso nos ajuda, né, nas construções de amor que a gente precisa fazer, porque todos nós sabemos, né? É diferente o amor que a gente tem por um filho do amor que a gente tem por um cônjuge. É diferente, são amores, são sentimentos de amor, os dois são, mas são diferentes. Então a sublimação do amor, até aquele amor que Jesus ensinou, que deve ser é, um amor destinado até aos inimigos, ou que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina, que é o sentimento por excelência, aquele que não é misturado com nenhuma das paixões humanas, nem ciúme, nem inveja, nem insegurança, nem nada disso, né? Para a gente chegar a esse amor, a gente precisa experienciar o amor em diversas situações e circunstâncias da relação. Então, pode perfeitamente acontecer as encarnações diferentes, em situações e posições sociais terrenas diferentes, sem que isso destrua os laços de família. Pelo contrário, como exercício de fortalecimento do amor, como exercício de um amor que só aumenta, que só cresce. Bom, então retornamos, né, agora à questão de número 285 para a letra A dessa questão. Então, de geração em geração, sim. Kardec coloca a questão, depois, agora Kardec aprofunda a questão, né? Mas como, e a palavra como aqui é de extrema importância. Como é que aqueles que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Como é muito importante aqui. Agora a gente tem explicações mais profundas. Olha lá. Vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro. É assim que a gente se reconhece no plano espiritual, porque a gente vê a nossa vida passada e a gente é capaz de ler nela como um livro. Está sendo trazida aqui à tona a questão da memória do espírito, ver e ler a vida como um livro. O nosso corpo físico, o nosso cérebro se livra de certas lembranças enquanto estamos encarnados. Algumas podem ser recuperadas através de processos guiados, como a gente sabe, né? A hipnose, por exemplo, pode nos guiar ao resgate de
Lembranças da infância, por exemplo, da mais longínqua infância, que despertos a gente não tem. Então, isso é uma prova de que o cérebro esconde, mas o espírito guarda de forma viva, né? Então, livre dessa influência do cérebro, ele vê a vida pretérita, né, que foi a vida na matéria, e lê nessa vida como se lê em um livro, sem nenhum tipo de limitação. É isso que está sendo posto aqui. A nossa consulta mental à nossa vida não tem limitações de um cérebro que esquece. O espírito jamais esquece. Se o espírito jamais esquece, o coração também nunca esquece. O pensamento não esquece, o emocional muito menos. Muito menos. O reencontro com os corações amados é garantido pela lei divina. Deus não quer que os espíritos que se amam fiquem por longo tempo separados. Se existem separações, são momentos de utilidade para esses espíritos, seu crescimento intelecto-moral. Então, voltando à resposta, vemos e lemos, consultamos a nossa vida. Da mesma forma, a dos nossos amigos, a dos nossos inimigos, aí vemos a passagem deles da vida corporal à outra e, como consequência disso, o que é que a gente tem? A gente se reconhece. Não tem jeito. A gente se reconhece no plano espiritual porque a vida de lá é uma sequência da vida de cá. Esse é um princípio que vai sendo observado aqui, mesmo que nas entrelinhas daquilo que está sendo dito, né? Veja, o corpo guarda a aparência. As relações são resguardadas de uma vida a outra, da vida corpórea para a vida extracorpórea. Eu guardo minha aparência, guardo minha memória, guardo as relações que eu vivi com outros espíritos, ou seja, como diz um título, né, de uma famosa obra de André Luiz, a vida continua. Não tem interrupção brusca de uma existência na carne para a continuidade dela no plano espiritual. Não tem essa quebra brusca de uma vida para outra. A gente continua a ser quem a gente é. Continuamos tendo as relações que temos, não é porque desencarnamos que nos depuramos, que nos livramos de nossas más inclinações e tendências. Não, não é porque desencarnamos que nós perdemos o nosso amor pelas pessoas de modo algum. Isso nos consola muito porque mamãe e papai que já desencarnaram, o filho querido que se foi antes dos pais, todos os nossos amores que estão no plano espiritual, não deixaram de nos amar em momento algum porque mudaram de vida. Não se esqueceram de nós porque estão no plano espiritual. Não, de forma alguma. De forma alguma. Continuam com o mesmo carinho, com o mesmo afeto, com a mesma consideração. Sofrem se nos virem desesperados pela sua partida. Então podemos sentir saudade? Claro, obviamente que podemos. Podemos orar por eles? Devemos orar por eles, enviando a eles o nosso carinho, o nosso amor, os nossos votos de sucesso na continuidade de sua vida, mas desespero jamais. Jamais o desespero. Em momento algum. Em momento algum. Então, atenção para essa continuidade da vida, para levarmos aqui uma vida mais tranquila. Sempre dizemos, né, e insistimos em repetir, o espírita tem muito medo do umbral. Não precisa ter medo do umbral, meus amigos. Se nós estamos vivendo aqui em serenidade, em paz, em tranquilidade, numa vida que tem como objetivo o bem para si mesmo e para o outro, sob as observâncias, né, da lei de Deus, em alinhamento com essas leis, ou nos esforçando, pelo menos, para alinharmos nossa conduta com as leis divinas, a gente não tem o que temer do lado de lá da vida. Agora, se é uma vida viciosa, uma vida centrada em equívocos, profundamente incrustada na mágoa, no ódio, na inveja, no rancor, na vingança, ora, nós não precisamos nem assim ter medo do umbral, porque nós já estamos vivendo o umbral. Não é? A vida só continua do lado de lá.
Então, sem medo algum, se estamos vivendo essa vida de equívocos, de percalços, de erros, reformemo-nos urgentemente, porque somos nós que promovemos a nossa saída desses ambientes mentais, desses ambientes espirituais que tanto nos prejudicam aqui e do outro lado. Tá? Então vamos lá, vamos continuar o nosso estudo, questão 286. Vamos lá, continuando, né, aqui a sequência de ideias que Kardec está colocando, né? Então é possível a gente reconhecer os nossos parentes do lado de lá, amigos, etc. Sim, como é possível? Porque o espírito tem memória, lembra de sua vida anterior, de seus laços, seus afetos. Segue o raciocínio agora. Bom, desencarnando, então, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam nesse mundo? Essa é uma pergunta que muita gente se faz, de grande interesse para nós, né? Quanto tempo demora para a gente rever os nossos parentes quando a gente desencarna, as pessoas que a gente ama? É imediatamente, como Kardec pergunta aqui? E aí a gente vai para a resposta, né? Imediatamente não é o termo próprio. Por que que imediatamente não é o termo próprio, meus amigos? Porque nós temos um princípio que ainda está vigente e que sempre estará vigente, né, da lei divina, que já foi estudado aqui no Livro dos Espíritos. Que princípio é esse? Bom, primeiro, o tempo necessário para que o espírito reconheça a si mesmo no plano espiritual. Esse é um princípio. Como eu acabei de citar agora há pouco aqui a questão de grupos mediúnicos, né? Desencarne nem sabe que desencarnou. Está lá no plano espiritual, mas não faz ideia que está lá. Então, isso é um impedimento, muitas vezes, para que o espírito, ainda muito ligado às coisas da matéria, não veja imediatamente os seus parentes e amigos. Tem outros impedimentos? Tem. Outro princípio que foi posto, e que não está aqui nessa resposta, mas que a gente já sabe, né? A gente já estudou. O diferente grau de elevação moral. Pode ser que essas pessoas estejam em graus de elevação diferente e que elas não se encontrem imediatamente. A gente, inclusive, já citou um exemplo aqui, por duas vezes, né, nos dois estudos anteriores. André Luiz e seus pais. A mãe de André Luiz se encontra em regiões superiores à de André Luiz no plano espiritual, mesmo quando ele está em nosso lar, e o pai, por um certo tempo, estava em regiões inferiores. Qual é a diferença que os separa? São espíritos que se amam? São espíritos que se conheceram? Sim. Por que não se encontraram imediatamente? Porque, por mérito, a mãe de André Luiz está em certas regiões espirituais mais avançadas, André Luiz está em nosso lar, e o pai dele, por sua conduta, está em certas regiões inferiores. Então, há uma diferença de grau de progresso moral entre esses espíritos. Há uma diferença de grau de reconhecimento da vida extracorpórea. Olha aqui, ó, como já dissemos, é necessário algum tempo para que ela, a alma, se reconheça a si mesma e alige o véu material. Alijar é livrar-se, né? Se livrar do véu material, daquelas coisas, das influências da matéria. Então, olha só, diferente grau moral, influência da matéria, mais um princípio que a gente já estudou, afinidade. Pode ser que esses espíritos não tenham grande afinidade entre eles. Então, né, não vão encontrar parentes e amigos se não tiverem grau de afinidade para esse reencontro, que sustente esse reencontro. Eu vou citar um outro caso que os queridos amigos podem encontrar na obra O Céu e o Inferno, mais propriamente, mais especificamente, no capítulo 5 da segunda parte dessa obra, O Céu e o Inferno. Tem o título Mãe e Filho. Ali nesse texto a gente vê que em março de 1865, um negociante da cidade, dos arredores ali de Paris tinha o filho mais velho gravemente enfermo. Salvo engano, 21 anos de idade esse moço. Prevendo que iria desencarnar, esse moço chamou a sua mãe
A sua mãe se aproximou dele e os dois conversaram ali antes da partida do filho. E a mãe disse a ele: Vai, meu filho, vai, vai tranquilo, não tardarei a seguir-te. E de fato aconteceu que esse rapaz desencarnou e essa mãe, tendo passado pouco tempo, desconsolada com a partida do filho, comete o suicídio. Bom, acontece que dias depois do fato ocorrido, da desencarnação da mãe pelo suicídio, o garoto foi evocado em uma sessão para que ele pudesse trazer ali as suas percepções e as consequências disso no plano espiritual. E a primeira pergunta que fazem a esse espírito que se apresenta à reunião mediúnica é se ele sabia do fato que a mãe havia cometido suicídio. E ele responde que sim. Sim. É, E ele, e esse espírito diz que sabendo, né, que a mãe havia cometido suicídio, se não fosse nessa tristeza, esse pesar por saber do desencarne dela, ele estaria feliz no plano espiritual. Estaria completamente feliz no plano espiritual. A única coisa que o entristecia, vejam só, não era a desencarnação nem sua situação no plano espiritual, era saber do desencarne da mãe, do modo como aconteceu. E ele, consciente disso, pobrezinha, não pôde suportar a separação momentânea. E então cometeu o suicídio. Só que ele completa a informação dizendo o seguinte: olha, se ela tivesse suportado essa prova, se ela tivesse seguido bem o caminho da encarnação dela, depois, quando chegasse a vez dela, o reencontro já era garantido. Agora não está por causa da conduta dela de revolta e incompreensão da lei divina. Agora ela precisa de um tempo de recuperação, não é? No plano espiritual, até poder acontecer o reencontro. Então vejamos, meus amigos, outra vez. Nunca o desespero pela desencarnação de alguém. Nós temos nossos compromissos, nossos entes amados têm os compromissos deles. É um momento de muita calma. O Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 380, diz que o espírita sincero deve buscar conforto moral diante da desencarnação de entes queridos. Conforto moral. Como que a gente consegue conforto moral? Lembrando a nós mesmos que Deus está no comando de todas as situações. Que antes de meu filho ser meu filho, ele é filho de Deus. Que Deus não desampara filho algum. Que a vida continua. Que um dia nos reencontraremos. Então, muita calma, né? Porque se os reencontros, eu insisto sempre nesse ponto, né? Se os reencontros não são imediatos, eles têm dia e hora marcado para acontecer. Basta a gente ter um pouco de paciência e continuar o nosso caminho de progresso. Bom, a questão seguinte traz uma sequência, né, de ideias a serem adotadas e desenvolvidas, né, como não poderia deixar de ser num texto de Allan Kardec. Bom, se nem sempre a gente é recebido por amigos e parentes, como a alma é acolhida no plano espiritual? É essa pergunta extremamente pertinente, né? Bom, aí depende. Como ela é acolhida, aí depende. A do justo é acolhida como a alma de um irmão bem amado e há muito tempo esperado. Né? São pessoas que têm saudade da gente, que querem nos encontrar e nos encontram com grande alegria. Agora, a alma do mal, como a de um ser desprezível. E aqui a gente precisa entender bem o que é que Allan Kardec está desenvolvendo aqui, o que é que os espíritos superiores estão desenvolvendo. Desencarnou? Não encontrou os parentes da vida terrena de forma imediata? Não significa que aqueles que nos acolhem não sejam nossos parentes espirituais. Quando encarnamos na Terra, meus amigos, somos acolhidos por uma família, na maior parte dos casos, né? Que vai nos proteger, vai nos acolher, vai proporcionar desenvolvimento para nós, desde a infância até a vida adulta, nos ajudando a ter sucesso na Terra. O plano espiritual não é diferente.
Tem uma família esperando por nós lá. Se não é uma família necessariamente consanguínea, que nós reconhecemos como uma família consanguínea, não tem problema. É uma família que nós reconheceremos como uma família espiritual. O nosso coração vai sentir afeto, proximidade, simpatia, amor por aqueles espíritos que nos acolherem lá, se formos justos na vida terrena. Agora, se não formos justos, se formos pessoas de vidas, de condutas ruins aqui na Terra, diante da lei divina, aí somos recebidos lá como seres desprezíveis. E o que significa esse desprezível está justificado na questão seguinte, para a gente desenvolver um pouco essa ideia. Vamos a ela, né? Vamos a essa ideia. Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Notemos a pergunta. Kardec explora, né, algo que faltou na pergunta anterior, a recepção desses que são desprezíveis, desenvolver melhor isso. Ele explora essa ideia e desenvolve aquilo que está sendo, né, tratado aqui no livro. Faltou explicar, né? Quem recebe no plano espiritual um espírito mau? Por que ele é recebido como alguém desprezível? Os bons são acolhidos com amor. E esses que são desprezíveis? Quem os recebe são aqui espíritos impuros. Que sentimento esses espíritos impuros sentem na chegada de um outro espírito mau? Então vejam, né? O justo é recebido por quem os ama. Os injustos são recebidos por espíritos impuros, que têm simpatia com eles no mal. Que sentimento eles têm por os receberem? Ficam satisfeitos, surpreendentemente, né? Vejam que o que une os bons espíritos no plano espiritual é um sentimento de amizade, de fraternidade, de amor, de saudade. Aqui é um sentimento de satisfação, mas não é qualquer satisfação. É uma satisfação de ver que esses espíritos são iguais a eles no mal e são privados da infinita ventura, da infinita felicidade. Exatamente igual na Terra, um tratante entre seus iguais. Ficam satisfeitos em verem que não estão sós no sofrimento, não estão a sós no sofrimento, na culpa, no atraso espiritual, no desejo de fazer o mal. Mas a satisfação aqui não significa tratá-los bem, que é o que a gente vê na relação, já tratada aqui por duas vezes também, nos estudos anteriores, entre Gregório e Saldanha. Gregório, o líder de uma falange de espíritos obsessores, e Saldanha, um dos espíritos comandados por Gregório. Né, para tratar desse caso, imaginemos que Saldanha tivesse chegado. Vejam, eu estou fazendo uma suposição aqui, né, uma hipótese. Não estou dizendo que isso esteja na obra de André Luiz, né? É uma hipótese, só usando o exemplo do livro agora. A gente tem lá o líder de uma falange de obsessores. Não vou nem usar o nome das personagens do livro, então, né? Vamos lá. Líder de uma falange de obsessores desencarna mais um espírito mau. Ele fica feliz. Opa, chegou mais alguém para me ajudar aqui no mal. O que não significa que vai tratá-lo bem, porque é um espírito, como a gente está vendo aqui, um espírito impuro. Então, são as consequências, mais uma vez, da vida terrena, né? Então, assim, Allan Kardec vai apurando aqui o nosso senso, a nossa percepção de como é a vida lá no plano espiritual, como é que nós somos recebidos. Meus amigos, vamos agora então para as nossas duas últimas questões do estudo de hoje, para a gente já começar a encerrar esse nosso estudo. Questão de número 289 vai perguntar se nossos parentes e amigos costumam vir ao nosso encontro quando deixamos a Terra. Parece uma pergunta repetida, mas não é, né? Não é uma pergunta repetida, não. A ideia aqui se consolida. A ideia se consolida. É isso que é importante da gente perceber. Nem sempre acontece imediatamente o encontro, nem sempre. Mas eles costumam nos procurar quando desencarnamos. Vejam, é diferente, né? De haver um movimento de lá
para cá, de alguém vir ao nosso encontro. A gente pensa que a gente está desencarnando, nós é que estamos indo ao encontro deles. Não, aqui o diferente, aqui eles vindo ao nosso encontro. Uma ideia muito bonita, né? Quebrando agora essa linha de raciocínio que nos levou a pensar a recepção de espíritos maus no plano espiritual. É costume que eles venham nos receber, os espíritos bons, nossos parentes e amigos? Sim. Eles vão ao encontro daqueles por quem eles sentem afeição. E o que acontece depois? Felicitam-na, felicitam essa alma, né? Nos felicitam quando desencarnamos. Como se a gente regressasse de uma viagem. Porque escapamos dos perigos da estrada, que é a reencarnação. E por fim nos ajudam a nos desprendermos dos liames, dos laços que nos prendem à matéria. Parentes e amigos, muitas vezes, fica aqui um parêntese, uma observação, quando estão em condições para tanto, que pode ser que não estejam em condições de realizar isso no plano espiritual, quando têm essas condições, nos procuram, se aproximam de nós, nos ajudam, como a gente dizia agora há pouco. Então, nossa recepção no plano espiritual é a melhor possível sempre. Isso é uma graça concedida aos bons espíritos. Essa graça de virem ao seu encontro aqueles que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento, ou só tem a rodeá-lo aqueles que são semelhantes. Isso é uma punição. Claro, né? Então, olha só, aqui a gente tem o fechamento de uma ideia também. Vamos voltar àquela palavra que a gente leu lá atrás, agora há pouquinho, duas questões antes da 289, né? Desprezível. O espírito que é desprezível. É aquele que é encontrado numa situação em que se empenhou no mal, desencarnou, continua com tendências ao mal, então dificilmente, não estou dizendo que seja impossível que não aconteça, porque as leis divinas têm diversos matizes. As leis divinas têm é, diversas situações. Os olhos de Deus enxergam situações que nós não enxergamos. O espírito que se empenhou muito no mal pode ter os seus motivos para ter se empenhado no mal e talvez um resgate seja para ele muito mais importante naquele momento do que a continuidade de convivência entre outros espíritos maus. Eu estou querendo dizer o seguinte, meus amigos. Aqui na Terra, a nossa visão é limitada ao contexto material e ao instante que é o recorte de uma encarnação. A gente vê as coisas a partir deste recorte, dessa percepção. Deus tem à sua vista toda a história daquele espírito. Então ele promove para aquele espírito o processo educacional que melhor for para aquele espírito. Por isso é que a gente não diz na doutrina espírita que o desencarne de todo suicida é igual. Todo suicida, quando desencarna, vai para o umbral? Quem foi que disse? Todo suicida que desencarna vive uma situação terrível assim, 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 assim. Mas quem foi que disse que todo suicida é assim? E as questões que envolvem o mérito conquistado por cada um? E as questões que envolvem o amor de Deus? A misericórdia divina? Onde estão essas questões? Elas estão vedadas aos nossos olhos, não é? Deus é quem sabe. Aqui nós temos princípios gerais. Cada caso individualmente é um caso. Então, no princípio geral, para esse espírito que desencarnou se vê entre os maus, isso é para ele de uma certa forma uma punição, mas é também um processo educacional, até que ele se canse do mal, como aconteceu com Saldanha, aquele obsessor que a gente estudou nos sábados anteriores. Então, quando ele se cansar do mal, ele viveu o processo educacional, passa a fazer o bem. Esse é o espírito que está ainda maculado, né? Esse espírito que está fazendo mal. Fica no isolamento. O isolamento por si só já é uma aflição. Tem a rodeá-lo outros que querem o mal. Isso é para ele, essa situação é para ele uma situação de aflição, né? Então, olha só.
cuidemos-nos bastante, né, nessa vida, para que sejamos também bem recebidos com felicitações, até para termos auxílio aí nesse nosso desprendimento material, que é também uma situação muito importante para as nossas vidas, né? Então, só nesse sentido, aquela palavra desprezível, porque diante dos olhos de Deus, sabemos, ninguém é desprezível. Nenhum espírito está isolado das bênçãos de Deus. Não disse Jesus? Todas as ovelhas serão salvas. Todas as ovelhas. E quando ele disse todas, ele falou sério, né? Questão 290 e última do estudo de hoje. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Novamente, né? Kardec força o vocabulário, né? Sempre. Bom, isso depende da elevação deles. E do caminho que seguem, procurando progredir. Então a gente tem duas coisas: a elevação já alcançada, o caminho que esses espíritos seguem, exercendo a sua vontade de querer progredir cada vez mais. Progresso realizado, escolhas a serem feitas, escolhas a serem tomadas, né? Então, são essas coisas que fazem com que nem sempre amigos e parentes se vejam depois da morte, porque um pode querer progredir em uma determinada área e outro em outra. Então, essa aproximação depende da elevação deles, depende de circunstâncias, depende de uma série de fatores. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos. E aqui o bálsamo consolador. O bálsamo consolador. A separação não é definitiva. Não acontecem separações definitivas para corações que se amam, mesmo que eles escolham caminhos diferentes em uma parte da sua evolução espiritual, seu progresso espiritual, né? Olha lá. Ver-se-ão de tempos e tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, olha aqui o caminho, né? Caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Caminhar lado a lado é questão de escolhas de objetivos. Muitos casamentos não dão certo por divergência nos objetivos. Então, mesmo aqui na Terra isso acontece. Irmãos não vivem uma vida juntos porque um quis ser médico aqui no Brasil e o outro foi ser relações exteriores e está morando na Europa. Objetivos diferentes. Continuam se amando como irmãos? Continuam. Um dia se reencontram quando quiserem de novo caminhar lado a lado, tiverem objetivos iguais, ou então quando se igualarem na perfeição. Acrescentando ainda que a privação de ver os parentes e amigos é muitas vezes uma punição para aquele espírito que, novamente, né, não teve afinidade com aquele grupo e não seguiu o mesmo caminho. Eu quero citar como exemplo, para a gente terminar o nosso estudo de hoje, a história do Espírito Emmanuel, que ele mesmo narra no livro Há 2000 anos e depois na obra 50 anos depois. Na obra Há 2000 anos, ele foi Públio Lentulus, um importante senador romano, casado com Lívia. Então, pai orgulhoso, senador vaidoso, se vê no contexto de estar encarnado na época em que Jesus esteve na Terra. E para não dar muito spoiler da história, não é? Para que quem não leu, leia o livro. Públio se encontra em certo momento com Jesus, em um momento de grande aflição de sua vida, a pedido da esposa, Lívia, que já começava a se inclinar a seguir o Cristo nessa encarnação. Então, nesse encontro com Jesus, ele é advertido por Jesus. Jesus diz a ele: Públio, podes me seguir agora, ou daqui a muito tempo, daqui a alguns milênios, dizendo: olha, a lei de Deus vai se fazer de alguma forma em sua vida. Você escolhe. E Públio se mantém naquela cena dos senadores romanos, mesmo tendo sido impressionado pelo encontro com Jesus, e segue a sua vida até desencarnar. A obra, 50 anos depois, retrata
aspectos da reencarnação de Emmanuel, embora ele não seja o personagem central do livro 50 anos depois. Ele renasce, ele reencarna como um escravo chamado Nestório. Ele volta ao contexto da Grécia como um escravo. Essa encarnação é marcada, assim, por sofrimento, humilhações, mas também por uma profunda fé no Cristo. Ele muda de posição terrena, mas aprende a seguir a doutrina do Cristo. Antes um senador poderoso, na encarnação seguinte um escravo que aprende a seguir o Cristo. Mas o interessante dessa história é que Nestório é aprisionado. O interessante da história para o nosso contexto aqui, né? Para o contexto do nosso estudo. Uma história belíssima, cheia de detalhes, narrada na obra 50 anos depois, que está aqui na minha mão. Eu vou ler um trechinho dela para encerrar o nosso estudo de hoje. Nestório é preso, é condenado à morte através das flechas. E eu quero ler um pedacinho dessa passagem em que Nestório desencarna para a gente ter uma ideia de um reencontro no plano espiritual. Então, Nestório era Públio reencarnado e Lívia, que era a esposa da encarnação anterior, vivia no plano espiritual, não reencarnou com ele nesta vida. Por isso escolhemos essa passagem. Com o peito crivado de setas que lhe exauriam o coração e contemplando o cadáver do filho que expirara antes dele, dada a sua fraqueza orgânica. Então, Nestório e seu filho são alvejados por setas, né? Por flechas no circo romano. Nestório sentiu que um turbilhão de lembranças indefiníveis lhe afloravam ao pensamento já vacilante, confuso nas vascas da agonia. Com os olhos sem brilho pelas ânsias da morte, arrebatando-lhe as forças, percebeu a multidão que os apupava, escutando-lhe ainda os alaridos animalescos. Fitou a tribuna imperial, onde certo estariam quantos lhe haviam merecido afeição pura e sincera, mas dentro de emoções intraduzíveis, viu-se também, nas suas recordações confusas, na tribuna de honra, com a toga de senador, enfeitado de púrpura. Recordava a encarnação passada, né, enquanto público. Coroado de rosas, aplaudia também ele a matança de cristãos, que sem os postes do suplício, nem flechas envenenadas a lhes transpassarem o peito, eram devorados por feras hediondas e insaciáveis. Então, Nestório lembra que já esteve na tribuna, né? Encarnação anterior, no momento da desencarnação. Desejou andar, mover-se, porém ao mesmo tempo sentia-se ajoelhado junto de um lago extenso, diante de Jesus Nazareno, cujo olhar doce e profundo lhe penetrava os recônditos do coração. É a recepção dele no plano espiritual já, né? Genuflexo, estendia as mãos para o Mestre Divino, implorando amparo e misericórdia. Lágrimas ardentes queimavam-lhe as faces descarnadas e tristes. Aos seus olhos moribundos, as turbas furiosas do circo haviam desaparecido. Já estava no plano espiritual, né? Foi quando um vulto de anjo ou de mulher, e aqui tem uma nota de rodapé de Emmanuel escrito o seguinte: Lívia, vide há 2000 anos. Era a esposa da encarnação anterior recebendo Nestório no plano espiritual. Continua o texto só mais um pouquinho. Retomo então, né? Foi quando um vulto de anjo ou de mulher caminhou para ele, estendendo-lhe as mãos carinhosas e translúcidas. O mensageiro do céu ajoelhara-se junto do corpo ensanguentado e afagou-lhe os cabelos, beijando-o suavemente. O antigo escravo experimentou a carícia daquele ósculo divino e seu espírito, cansado e enfraquecido, adormeceu de leve, como se fora uma criança. Essa é a recepção de Nestório no plano espiritual, recebido pela esposa não daquela vida, mas de vida anterior, da qual o seu espírito certamente se lembrava, guardava profundo carinho. E com esse exemplo, com essa breve narrativa, meus irmãos, eu vou encerrar o estudo de hoje, deixando as reflexões, deixando esse texto para as reflexões de nossa semana, e para que a gente esteja consolado e orientado
pelos ensinos de O Livro dos Espíritos, nos dizendo que corações que se amam, inevitavelmente, se reencontram. Muita fé em Deus, muita paz nos corações de todos e até o próximo sábado, se nosso Pai do céu assim o permitir. Até lá.